Continuemos a louvar e a orar na presença do nosso Senhor com o primeiro capítulo de Filipenses, como fazemos a cada quarta-feira. Filipenses capítulo de número 1. Aleluia. E depois dessa leitura vamos levantar ao Senhor nossas orações, por quantos o Senhor colocar em nossos corações. Filipenses capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher.
Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. O versículo que nós vamos meditar hoje na epístola de Paulo aos Filipenses traz um tema muito importante, que é este que está aí no slide. Agora repita depois de mim: ministério pastoral. Glória a Deus. Vamos entender hoje esse ministério, que ao mesmo tempo é um mistério, porque tem poucos verdadeiros pastores e muitos falsos pastores. Os verdadeiros pastores são ordenados por Deus. A ordenação pastoral vem do alto e a igreja reconhece. A ordenação pastoral não é a igreja ordenando alguém pastor, é a igreja reconhecendo que Deus ordenou esta pessoa pastor. Esses são verdadeiros pastores. Falsos pastores são ordenados não por Deus, são ordenados por igrejas. São ordenados por razões denominacionais. Alguns acham que tem que ser pastores por tempo de igreja. Já tem tempo que eu estou naquela igreja, está na hora de eu ser pastor. Não, está na hora de ser crente. Está na hora de ser convertido. Está na hora de ser santo. Está na hora de ser filho de Deus de verdade. Porque um pastor tem que ser tudo isso e mais. Mas está cheio de falso pastor que não é nada disso, mas estão aí com o título de pastor. Então vamos entender isso dentro dessa palavra que Paulo, sob a inspiração do Espírito de Deus, escreveu aos Filipenses. Nós estamos hoje terminando aqui esses dois versículos, o 23 e o 24. O 23 foi na semana passada e o 24 hoje, cujo título é, diga, opções opostas. Essas opções opostas são, diga, partir ou ficar. O apóstolo Paulo na prisão, né, estava diante de um dilema, o que ele chamou de um dilema, né? Eu desejo partir e estar com Cristo logo definitivamente, que é incomparavelmente melhor. Foi o que nós vimos na semana passada, o versículo 23. E hoje vamos ver o 24. No entanto, ficar é necessário para a igreja.
é necessário para o pastoreio da igreja. O pastoreio é algo necessário. Então hoje o versículo 24, que tem esse título aí de ficaram, onde Paulo disse: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Repita. Glória a Deus. Vamos esclarecer uma coisa aqui. Esse permanecer na carne aqui, essa carne aqui não é obras da carne não, viu? Neste versículo aqui, permanecer na carne é permanecer vivo aqui na terra. Permanecer vivo aqui na terra é mais necessário. Paulo está dizendo estava dizendo aqui para os filipenses, permanecer vivo ainda na terra é mais necessário por causa de vocês, para pastorear vocês, para conduzir vocês aos verdes pastos da palavra de Deus. Diga necessário. O ministério pastoral, ele é necessário, viu? Eu não sei se vocês já perceberam, mas tem um grupo de crentes aí no mundo, em termos mundiais, tá? Um grupo de pessoas que se dizem crentes, que estão aí pelo mundo, e elas vivem, tá? Dizendo três coisas. A maioria delas dizem as três, algumas delas dizem duas dessas três coisas, e algumas delas dizem uma dessas três coisas. Mas sempre essas três coisas nesse grupo. Nesse grupo. Há um grupo de pessoas que diz que não é necessário congregar, não é necessário estar em nenhuma congregação, não é necessário estar em nenhuma denominação, estar inserido em alguma igreja. Por isso eles são chamados de os desigrejados. É aqueles que falam: eu sou crente, não preciso ir à igreja nenhuma. Eles estão errados. Estão errados, porque a palavra de Deus declara, Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de muitos. Esse grupo aí, tem um grupo aí de desigrejados, que diz: não, precisa de igreja não, precisa ir em nenhuma igreja não, precisa congregar nada. Estão errados, porque a Bíblia diz que precisa, a Bíblia diz que é necessário. Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles, disse Jesus. Ele está bem aqui agora conosco. Segunda coisa que eles dizem: não precisa de pastor não, pastor não é necessário. Não precisa de pastor não é necessário pastor. Estão pecando, porque a Bíblia diz que precisa. O ministério pastoral foi instituído por Jesus e faz parte da doutrina do Novo Testamento, e negar a necessidade pastoral é negar a Bíblia, é negar a palavra. É necessário, o ministério pastoral é necessário, e é isso que Paulo está falando aqui, é necessário para vocês que eu fique vivo aqui fazendo o quê? Pastoreando vocês. É necessário, o ministério pastoral é necessário. E os que estão por aí dizendo que não, é gente desviada. Gente desviada, não, que nega congregação, que nega ministério pastoral. E a terceira coisa que eles negam: não precisa dar dízimo não. Dízimo é coisa do Antigo Testamento, não precisa dar dízimo não. Estão errados. Estão errados. São três coisas que esses desviados dizem: não precisa congregar, não precisa de pastor e não precisa dar dízimo. Estão errados. Romanos está escrito que nós, os crentes, andamos nas pisadas de Abraão, nosso pai, nas pisadas da fé de Abraão, nosso pai. Abraão é o nosso modelo de fé. O nosso dízimo não é o de Malaquias 3:10. O nosso dízimo, o dízimo cristão, é o dízimo que Abraão deu ao sacerdote Melquisedeque.
Abraão estava nos representando e Melquisedeque estava representando Jesus. Nós damos o dízimo a Jesus. O que significa dar o dízimo a Jesus? Porque as pessoas que são contra o dízimo, elas dizem assim: Deus não precisa do nosso dízimo, Jesus não precisa do nosso dízimo. Dar o dízimo a Jesus é dar o dízimo em prol da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, a organização congregacional, ela tem custos financeiros. Nós pagamos água, pagamos luz, pagamos internet, pagamos cuidadores, o Vilobaldo que fica ali na frente, pagamos uma dezena de coisas. Até as comidas que os filhos de vocês chegam aqui na sala varados de fome para comer. Parece que não tem comida em casa. Tudo isso a congregação, o dízimo da congregação é que traz todas essas coisas e outras coisas mais. É isso o dízimo, tá? Esse é o dízimo. Não adianta negar o dízimo porque ele é bíblico. Então, estou falando para vocês, vocês já devem ter tido contato com pessoas ou visto aí pelas redes sociais, esses desviados trazendo essas ideias desviadas, que não precisa de igreja, não precisa de congregação, não precisa de pastor e não precisa de dízimo. Eles estão desviados. Quem pensa assim está desviado. E em relação ao dízimo, é porque tudo é de Deus, não só o dízimo que é 10%, tudo é de Deus. Quando as pessoas não dão o dízimo e procuram uma outra justificativa, a justificativa real de não darem o dízimo é porque o Deus deles é o dinheiro, o Senhor deles é o dinheiro, e Jesus disse: ninguém pode ter dois senhores. Eu já tive na congregação pessoas que, quando ganhavam pouquinho, eram fiéis em dar o dízimo. Aí o Senhor as prosperou e elas ficaram, ganhando muito dinheiro, e agora que ganham muito dinheiro, elas têm dozinha de dar o dízimo. Vou dar tudo, e o meu dízimo é muito alto, eu não posso dar isso tudo. Deus também não pode dar para você tudo o que Ele queria. Porque Deus não deu o dízimo para nós. Ele nos deu o seu Filho. Nos deu o maior tesouro, para você ficar aí agora com a mão fechada para não dar o dízimo. O dízimo continua valendo, é o dízimo de Abraão. O dízimo que não vale é justamente o que os falsos pastores pregam por aí e que muita gente obedece, é o de Malaquias 10. Esse não existe mais. Mas o anterior a esse é maior, lá de Gênesis, de Abraão, porque Abraão é o nosso pai da fé. Então esse grupo está por aí, viu? Vocês vão ouvir, vocês vão ter contato com pessoas assim. Tem gente aí dessas pessoas que até escreve livro, estão até escrevendo livro por aí, para trazer suas ideias desviadas de que não precisa de congregar, que não precisa de pastor e que não precisa de dízimo. Estão desviados, estão errados, estão negando a palavra de Deus e vão para o inferno por causa disso. O céu não é para quem nega a verdade, o céu é para quem crê na verdade e pratica a verdade e vive a verdade. Aleluia. Muito bem. Especialmente hoje, dentro do ministério pastoral, que é necessário, vamos entender o seguinte. Primeiro, repita essa frase aí depois de mim: ministério pastoral de Jesus. A verdade espiritual é esta que eu vou dizer para vocês agora. Só existe um rebanho e um pastor. Não existem muitos rebanhos. A palavra igreja vem do latim rebanho. Não existem muitas igrejas, só existe uma igreja. Só existe um rebanho e só existe um pastor. O pastor é Jesus. E o rebanho
é a sua igreja eleita. O rebanho de Jesus são aqueles que não estão no meio desse grupo aí que nega esses três itens que eu falei para vocês e outras coisas. As ovelhas de Jesus são aqueles de Efésios 1:4, que o Pai escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Aqueles que Jesus chamou em Mateus 22:14 de poucos escolhidos. Estas são as ovelhas do rebanho de Jesus. Então, como ele mesmo disse em João 10:16, repita depois de mim: um rebanho e um pastor. Essa é a realidade espiritual. Não há muitos rebanhos, há um só rebanho, os eleitos de Deus, e um só pastor. Jesus é o pastor dos eleitos de Deus. Essa é a realidade espiritual. Mas Jesus está conosco, ele é Emmanuel, Deus conosco. Emmanuel em hebraico, Deus conosco, e ele está conosco. Estou convosco todos os dias até a consumação do século. Está conosco quando congregamos, onde 2 ou 3 estão, eu estou no meio deles. Jesus está conosco na sua natureza divina, na sua onipresença invisível. Na sua onipresença, Jesus é o Deus invisível. Na sua natureza humana, ele está lá no céu. Na sua natureza humana visível, ele está no céu, sentado à direita do Pai. Ele está aqui conosco na sua natureza divina, cuja onipresença é invisível. Portanto, Jesus elege representantes visíveis para realizarem, diga depois de mim, ministério pastoral representativo. Os pastores são representantes visíveis do pastor invisível. Jesus está aqui, mas ele é invisível. Então ele escolhe alguém visível para representá-lo à frente do rebanho. E por isso a palavra de Deus diz em 1 Pedro 5:2, para esses pastores: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Repitam. Vocês estão vendo que esse versículo começa com reticências e termina com reticências. Porque antes tem o versículo 1 e depois tem o versículo 3 e assim por diante. É um texto um pouco maior. Então abra na sua Bíblia, só para nós lermos juntos, tá? Todo esse texto e entender o que o apóstolo Pedro disse. Ele também é um pastor, tá? E esse aqui é um texto no qual o Novo Testamento mostra que presbítero e pastor é a mesma coisa. Muito cuidado, porque tem denominações que dizem que presbítero é uma coisa e pastor é outra coisa. O Novo Testamento diz que presbítero e pastor é a mesma coisa, são sinônimos. E Pedro, que era um apóstolo, ele disse, olha, leiam comigo, do 1 ao 4, vamos ler esse texto. 1 Pedro 5, de 1 ao 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu,
presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Aleluia. Então aqui, esses pastores, eu sou um desses pastores, eles exercem o ministério pastoral representativo. Somos representantes visíveis do Supremo Pastor invisível. Jesus é invisível, eu sou visível aqui. O pastor, e o ministério do pastor é ser modelos do rebanho. Versículo 3 nós lemos aí, modelos do rebanho. O pastor é uma ovelha, como todos os demais do rebanho são ovelhas. É uma ovelha que Jesus escolhe para colocar à frente das suas ovelhas, para servir para elas de modelo de ovelha. O ministério pastoral é esse aqui. O pastor diz para o rebanho: irmãos, vocês são ovelhas de Jesus? Sabe como que uma ovelha deve viver? Olhem para mim. Eu estou aqui para ser modelo para vocês disso. O pastor que não puder dizer isso, ele não é pastor. Tem pastor que vai dizer assim: não olha para mim não, olhe para Jesus. Cadê? Jesus está aqui invisível, não dá para olhar para ele. Olhar para Jesus é meditar na palavra, ok. Percorrer a carreira olhando para o autor da fé, Jesus. Mas o modelo visível que ele deixou aqui é o pastor que o representa, que representa Jesus. Por isso, grande é a responsabilidade do pastor, né, de ser modelo de ovelha para as ovelhas do rebanho de Cristo Jesus. E o principal trabalho do pastor Jeremias capítulo 3, versículo 15. Deus disse, através de Jeremias: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Pastores têm que ter conhecimento da palavra para ensinar a palavra de Deus para as ovelhas de Deus. Ou seja, isso é conduzir as ovelhas às verdes pastagens da palavra de Deus. Aleluia. Então, existe só um rebanho, os eleitos de Deus. Um só pastor, Jesus. E Jesus, dentre esse rebanho, ele retira ovelhas para exercerem o ministério pastoral representativo. Esses pastores são representantes do Supremo Pastor. Pastores visíveis, representando o Supremo Pastor que está conosco de forma invisível. Amém? Repita agora: ministério da palavra. O ministério pastoral representa o ministério da palavra. O ministério da palavra, ele está declarado em um único versículo de Efésios, Efésios 4:11. E se você comparar aqui o slide com a Bíblia, você vai ver que no slide eu já corrigi a tradução do grego que Paulo escreveu para o português, da língua grega para a língua portuguesa. Porque aí nas traduções
em português nas Bíblias, tem o negócio de uns e outros, uns para isso, outros para aquilo. Paulo não escreveu esses uns e outros. Uns é pronome indefinido. Paulo usou pronomes definidos e não pronome indefinido. Ele usou pronomes definidos. Por isso a tradução correta desse versículo é essa aqui. E ele mesmo, esse ele aí é Jesus, ele mesmo concedeu os apóstolos, os profetas, os evangelistas e os pastores e mestres. Leiam vocês. Aleluia. 5, como nos 5 dedos de uma mão, tá? Como 5 dedos de uma mão. Apóstolos representa o polegar da mão, que é o único dedo que pode tocar nos outros 4. O único dedo que pode tocar nos outros 4. Porque apóstolos aqui representa o Novo Testamento, o fundamento dos apóstolos, o Novo Testamento, que é o testamento mais importante da Bíblia. O outro dedo, o indicador, profetas. O profeta aponta. Os profetas do Antigo Testamento eram um dedo apontando para o verdadeiro profeta que viria, Jesus. Profetas aqui representam o Antigo Testamento. Evangelista é o dedo maior. Numa corrida, ele é mais, assim, colocando os dedos juntos, 4 dedos juntos, é o dedo maior. Os evangelistas, o dedo maior, representam os que vão mais longe. Os que vão mais longe. Os evangelistas representam todos os crentes, que onde quer que vão, eles são pregadores do Evangelho de Cristo. Pastores é o dedo anelar, é o dedo onde põe o anel da aliança do casamento. Os pastores são os que devem ensinar as ovelhas do rebanho a aliança de Cristo Jesus. A aliança em Cristo Jesus. E o último dedo mindinho que sobrou, os mestres. Os mestres. Por que é menor esse dedo? Porque Tiago escreveu: não haja muitos de vós querendo ser mestres, porque seremos julgados de forma mais acurada por Deus. Muito bem, no entanto, pastores e mestres, por isso que tem os pastores e mestres, porque pastores e mestres estão indicando o mesmo ministério. Todo pastor obrigatoriamente tem que ser mestre. Já por aí você pode reconhecer muitos falsos pastores. Pastores que estão por aí, que não são mestres de Bíblia, não são mestres na palavra, todos eles são falsos pastores. Podem até fazer milagres, mas mesmo assim são falsos pastores. Porque verdadeiros pastores obrigatoriamente têm que ser mestres. Jesus é o bom pastor e todo mundo chamava de mestre, rabi, mestre, porque como pastor ele ensinava a palavra de Deus. Pastores que andam por aí dizendo que não são mestres, que são pastores, são falsos pastores, porque todo pastor tem que ser mestre. Agora, todo crente, todos os filhos de Deus, isso é o significado também do dedo mindinho, todos os filhinhos de Deus e filhinhas de Deus, além de evangelistas, também são mestres. Hebreus capítulo 5, versículo 11 e 12, a julgar pelo tempo que vocês são crentes, já deveriam ser mestres. Porque a palavra de Deus tem esse condão de capacitar quem a recebe, capacitar de transmiti-la, de retransmiti-la. Todo aquele que recebeu o Evangelho,
é capacitado pelo próprio Evangelho para evangelizar, para ser um evangelista. Todo aquele que aprendeu a palavra é capacitado pela própria palavra a ensinar o que aprendeu para outras pessoas, a ser mestre para outras pessoas. Não existem mais apóstolos, porque o Novo Testamento já está completo. Quem está aí sendo chamado de apóstolo hoje são todos falsos, sem exceção. Os apóstolos tinham o trabalho de trazer o Novo Testamento, e o Novo Testamento já está aqui. Não tem mais profetas como Elias, como Eliseu, como Isaías, como Jeremias, como Daniel. O propósito deles era trazer o Antigo Testamento, que também já está na Bíblia. Então, apóstolos e profetas é a Bíblia. Evangelistas são todos que são evangelizados pela Bíblia e se tornam capazes de evangelizar outras pessoas. Mestres são todos os que aprendem a Bíblia e se tornam capacitados de ensinar a outros. Agora, desses todos, só tem um ordenado, que são os pastores, que também devem obrigatoriamente ser mestres. Não todo mundo é pastor. Todo crente tem que ser evangelista, todo crente tem a obrigação de ser mestre, mas nem todo crente é pastor. Pastor é aquele crente, aquela ovelha que Jesus tirou de dentro do meio do rebanho e colocou à frente do rebanho para servir de modelo de ovelha para o rebanho. Isso é o ministério pastoral. Jesus que fez isso. E quem nega isso está contra Jesus. Esse é o ministério pastoral. Desses que foram citados aqui agora, já que não tem mais apóstolos foram ordenados por Jesus. Não tem mais profetas, que também foram ordenados por Jesus. E aquilo que o Senhor os ordenou, eles cumpriram. A Bíblia está aqui. Evangelistas não são ordenados. Tem igreja que ordena evangelista. Não são ordenados de maneira particular. Eles são ordenados de maneira geral. E assim também mestres. Mas pastores, que também devem ser mestres, fazem parte dos, repita comigo, ministérios ordenados. São três. Diga comigo. Episcopado significa, diga, bispos. Diga, presbiterato. Significa, diga, pastores. E diaconato. Diáconos. Esses são os três ministérios ordenados, que são ordenados nas igrejas em reconhecimento do que Deus levantou essas pessoas para isso. Diáconos são ordenados nas igrejas para observar se na igreja, se na congregação existe alguém passando necessidade de comida, de alimento ou qualquer outra necessidade material. É para isso os diáconos. Não é olhar quem está com fome aí na sociedade, não, é na congregação. Presbiterato é a ordenação pastoral dos pastores. Por isso pastor e presbítero é a mesma coisa. E muitas igrejas, muitas denominações falam que são coisas diferentes, estão erradas, de acordo com o Novo Testamento. Presbítero é uma palavra grega que traduzida para o português é ancião. Ancião. E pastor é este ancião, tá? Ancião, ancião representa uma pessoa sábia, que tem conhecimento para ensinar os outros, tá? Para ensinar o rebanho de Cristo Jesus. São os pastores. Os pastores são responsáveis, os diáconos responsáveis por provisão material, pastores responsáveis por provisão espiritual, alimentar o rebanho espiritualmente com a palavra de Deus. E bispos
é uma palavra grega, episkopos, por isso episcopado, que significa supervisor. O bispo é o supervisor, que supervisionava nas igrejas, que nos primeiros séculos eram nas cidades. Então nas cidades tinham os bispos supervisor, para supervisionar todas as igrejas, todas as congregações naquela cidade, para supervisionar o trabalho dos diáconos, se não estava deixando ninguém passar necessidade nas igrejas, e o trabalho dos pastores, para ver se estavam alimentando o rebanho com a palavra de Deus. Os supervisores eram os bispos. Paulo fala desses 3 bispos, pastores e diáconos na primeira epístola de Timóteo. 1 Timóteo, depois você lê em sua casa essa epístola, pode ler inteira, que vai fazer bem para você, tá? Se puder ler essa noite, leia. E nessa epístola Paulo fala sobre os bispos, o episcopado, fala sobre os pastores, que são presbíteros, a mesma coisa, e diáconos, que recebem o diaconato. Esses são os ministérios ordenados por Deus e reconhecidos pela igreja, ok? Esses ministérios ordenados, eles exigem uma coisa. Alguém poderia perguntar: pastor, por que o senhor não ordena alguém aqui pastor, alguém aqui diácono? Esses 3 ministérios aqui, eles exigem uma coisa. Eles exigem formação na palavra. Diáconos, capítulo 6 do livro dos Atos, tinham que ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, ou seja, pessoas formadas na palavra. Pastores, para ensinar a palavra, tem que ser pessoas formadas na palavra. E bispos, para supervisionar a ambos, então é que tem que ser alguém muito bem formado na palavra. Só que nós estamos vivendo numa era, depois do último avivamento, que foi dado a esse avivamento o nome de avivamento pentecostal. O pentecostalismo e o neopentecostalismo ensinou os crentes que pastor não precisa formar, que pastor não precisa estudar. E aí está as igrejas estão cheias de diáconos sem formação, pastores sem formação e bispos sem formação adequada. Para o médico exercer medicina, tem que ter formação de medicina. Para o advogado exercer o direito, tem que ter formação no direito e passar na prova da OAB. O engenheiro tem que ser formado, para poder praticar a engenharia. Qualquer profissional tem que ser formado na sua área para poder praticar aquilo. Muito mais quem exerce um cargo ordenado por Deus diante do seu rebanho. Aí vão dizer assim, mas, os apóstolos de Jesus eram pescadores, sei lá o quê. Os apóstolos de Jesus tiveram um seminário intensivo com Jesus, que durou 3 anos e meio. Não foram 3 anos e meio em que eles encontravam uma noite com Jesus, para Jesus dar 1 horinha de palavra para eles, de ensinamento para eles. Eles não se encontravam com Jesus, vamos dizer assim, 5 noites, de segunda a sexta, fazendo um cursinho com Jesus ali, digamos de 4 horas. Jesus dando para eles algumas matérias ali, segunda noite, terça noite, quarta noite, quinta noite e sexta noite. Sábado, domingo é feriado, então não vai. Não. Eles tiveram um curso com Jesus de 3 anos e meio, todos os dias, 24 horas por dia.
dormiam onde Jesus dormia, comiam onde ele comia, ouviam tudo o que ele tinha a dizer. E em João capítulo 15, Jesus falou para eles assim, tudo que eu ouvi do meu Pai, eu vos transmiti. Então Jesus transmitiu para eles a formação plena, a formação completa. Os crentes de hoje não querem isso. A maioria dos crentes de hoje não querem formação. Não querem formação. Mas muitos querem ser pastores. Porque a igreja não me honrou, me dando o título de pastor. Penso que pastor é por tempo de igreja. E tem igreja que ordena pastores. Olha, mas que corrupção. Que corrupção. Tem igrejas, eu conheço muitas, aqui em Anápolis mesmo, que ordenam pastores, homens sem nenhuma formação, mas que são muito ricos, e que o dízimo deles é muito alto. E para honrar esses homens na igreja, para eles se sentirem honrados e não sair daí para outra igreja, para levar o seu dízimo para outra igreja, então essas igrejas ordenam eles pastores. Não são pastor coisa nenhuma, bulhufas. Não conhecem Bíblia nem para salvar a própria vida. Mas são ordenados pastores porque tem dinheiro, tem grana. E essas igrejas querem esse dinheiro lá. Isso é corrupção nas igrejas. Pastor não é assim. Pastor tem que ser formado na palavra de Deus, para poder exercer o ministério. A maioria não quer isso. A maioria tem preguiça de estudar, tem preguiça de receber a formação, tem indisposição para receber a palavra de Deus. E é por isso que Paulo disse para Timóteo: Timóteo, não imponhas as mãos sobre qualquer um. Já leu isso na epístola de Paulo a Timóteo? Não imponhas as mãos inconsideradamente. Ele não estava falando aquilo que Jesus disse em Marcos 16, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Não, essa imposição de mãos aí para orar por alguém não tem problema. Quando Paulo disse para Timóteo, não imponhas as mãos sobre qualquer um, ele estava dizendo, não ordene qualquer um aí como pastor, como diácono. Tem que ter critério, tem que ser gente formada na palavra. Se alguém ficar exercendo medicina sem estar formado, o que é isso? Isso é crime. Exercício ilegal da profissão. É ilegal também estar alguém por aí sendo pastor sem ter tido adequada formação para isso. É por isso que está cheio de contra-testemunho, é por isso que está cheio de mercenários, é por isso que está cheio de falsos pastores. Mas parece que o povo gosta mais desses, porque são tão falsos crentes como eles são falsos pastores. O ministério pastoral é necessário, por isso Paulo disse, é necessário para vós que eu permaneça aqui, para continuar anunciando para vocês, ensinando para vocês a palavra. O pastor tem que ser alguém formado na palavra e que continua meditando na palavra de dia e de noite, porque a maioria dos irmãos no rebanho, na igreja, não tem tempo, por mais que eles leiam Bíblia e meditem em casa, não vão chegar a meditações profundas como alguém que dedica sua vida toda na palavra. Então quem dedica a sua vida toda na palavra, já traz mastigado essa palavra, para que as ovelhas sejam nutridas no conhecimento de Deus, e confirmem tudo isso, tudo que estão aprendendo, nas suas meditações na Bíblia Sagrada. Aleluia.